Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para fazer a nossa leitura diária de segunda-feira, com base nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre, que tem por título As 7 Cartas do Apocalipse. A leitura de segunda-feira está em Apocalipse, capítulo 3, versículo número 2, mas nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que está escrito assim na versão NVI. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O versículo 2 está escrito assim: esteja atento, fortaleça os que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Veja que aqui nós podemos identificar, como em todas as 7 cartas, a soberania do Deus Todo-Poderoso, né? A sua onipotência, a sua onisciência, onipresença. Podemos ver tudo isso aqui. Um Deus sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas. Ele disse: eu sei as tuas obras. E interessante que ele diz assim, que só tem nomes de quem vive, mas está morto. Nós podemos identificar aqui, né, uma espécie de cadáver ambulante, que só tinha nomes de quem vivia, mas estava morto. Nós podemos identificar 3 tipos de morte na Bíblia Sagrada. Palavra do Senhor. A primeira morte que podemos destacar aqui é a morte física. Essa morte física é que separa o corpo do espírito, essa matéria. E essa matéria vai para o pó, de onde veio. E o espírito volta para Deus que o deu. Quer dizer, a fonte da vida cessa nessa matéria, porque ele retorna para Deus que o deu. E nós podemos identificar isso na onde? Eclesiastes, capítulo número 12, versículo número 7, que está escrito assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, essa morte física, ela não separa o homem de Deus. Não separa o homem de Deus. Porque mesmo morrendo, alguém que está em Cristo, não é? Ele se aproxima mais de Deus. Paulo disse: o meu viver é Cristo, né? Mas o meu morrer, perdão, ele disse assim: o meu viver aqui é Cristo, mas o meu morrer é ganho. Então, quem morre em Cristo, ele ganha. Ele está com a sua salvação garantida. Então, essa morte, ela não separa o homem que está com Cristo, que adquiriu a sua salvação por meio de Cristo. Ela não vai separar este homem de Deus, né? Pelo contrário, o aproxima mais. Agora nós temos aqui a segunda morte. Podemos identificar a segunda morte, que é a morte espiritual. Essa morte que é identificada aqui nesses versículos em que lemos. Essa igreja espiritualmente estava morta. Eles têm nome de quem vive, mas essa morte era espiritual. E o que é que causa a morte espiritual? O que causa a morte espiritual é o pecado. O pecado distancia o homem de Deus. Ele separa, ele causa separação entre o homem e Deus. E nós podemos ver isso em Isaías, capítulo número 59, e o versículo de número 1 e o versículo 2. Na verdade é o versículo 2, mas nós vamos ler do versículo 1 para ficar melhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, olha só, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Separação de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui na versão NVI está escrito assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus.
O que é que causa separação entre o homem e Deus? O pecado. Aí ele diz assim: os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o que causa morte espiritual? O pecado. O pecado causa o quê? Separação entre o homem e Deus. Agora observe. Enquanto há fôlego, há esperança, porque o versículo 2 nos ajuda a identificar isso aqui. Que ele diz assim: esteja atento, fortaleça os que fortaleça os que resta. Fortaleça os que resta e os que estava para morrer. Estava para quê? Para morrer. Quer dizer, ainda tinha vida, ainda tinha fôlego. Então, aqui nos ajuda a entender que ainda tinha esperança. O homem morto espiritual, há esperança, há solução. É somente reconhecer que errou, voltar atrás, confessar os seus pecados e Deus perdoa e ele volta a ter vida. Como disse Jesus, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Tenha vida com abundância. Agora, o terceiro tipo de morte que podemos identificar aqui na Bíblia Sagrada é a morte eterna. Para essa morte não há mais solução. É chamado de segunda morte. É após o homem ser julgado diante do juízo de Deus, do trono branco, podemos dizer assim, do juízo final, e ser lançado no lago de fogo. A Bíblia chama isso de segunda morte. E para essa não há mais solução. Enquanto há fôlego, aí há esperança. E nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, para nós identificar o terceiro tipo de morte. Está escrito assim: mas enquanto os tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, os fornicários é que diz, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre. Olha só, o que é a segunda morte? Morte eterna. Aqui não tem mais volta. Então, repito, enquanto há fôlego, há esperança. O momento é agora, o tempo é agora, enquanto tem vida. Aqui é física. A hora de tomar a decisão é enquanto está aqui. Não é quando morrer. Então, a hora do homem tomar a decisão é agora. Então, Deus nos deu esse poder para tomarmos decisão, nos deu o poder de fazermos escolha. Então, meus queridos irmãos e amigos que vão ouvir esse vídeo, façamos a escolha certa. Deus abençoe a todos. Fica com esta palavra.